Depois que eu passei a postar os ensaios na prática aqui no nosso canal, algumas pessoas, além de elogiarem a qualidade da imagem, a qualidade do material, mandaram uma mensagem perguntando que câmera e lente, qual equipamento eu estava utilizando. E quando eu falava que era a Canon T5, mas a lente 50mm, as pessoas até ficavam surpresas, porque se trata de uma câmera, de um equipamento simples, não é uma câmera de entrada, é uma câmera cropada. Mas como sugere o título desse vídeo, extraindo ao máximo para conseguir boas fotos com a sua câmera, eu vou falar um pouquinho sobre ela e o que é que eu faço, quais as técnicas que eu uso para que a gente possa ter esse resultado dos ensaios, essas fotos nítidas com essa qualidade, mesmo utilizando uma câmera de entrada, um equipamento simples. A Canon T5 ela é meu xodózinho e eu acho que eu já posso chamar ela de tanque de guerra, porque desde 2018 que eu tenho essa câmera e acreditem, ela já ultrapassou os 100 mil cliques. E aí, como eu falei, desde 2018 que eu venho produzindo com ela tanto fotos e nesses últimos anos passei a trabalhar com vídeo. Então assim, além dos cliques, ela ainda está contando, posso dizer assim, nessa parte da produção de vídeo. Quando eu fui comprar essa câmera, eu via muito as pessoas comentando: ah, a Canon T5 não presta, a Canon T5 não foca, a Canon T5 ela granula muito. E mesmo assim, como eu não tinha muita grana para comprar uma câmera mais avançada na época, eu acabei comprando de fato a Canon T5. Na época eu paguei em torno de R$ 1.400 nessa câmera. E assim que eu comprei ela, meses depois já esgotaram as vendas, as lojas não tinham mais dela nova, lacrada, porque com o avanço, né, com essas novas câmeras, parou o fluxo de vendas dela para vender essas novas, é óbvio. E aí assim que ela chegou, eu já comecei a produzir, na época eu só fotografava, comecei a fazer ensaios e tal, e ela tá comigo até hoje. Em breve eu vou dar um descanso a ela, vou deixar ela como câmera de backup, segunda câmera, e a gente vai fazer um up aqui, até para o nosso canal também. Tá, Josmi, mas o que as pessoas diziam sobre essa câmera? Bom, pessoal, infelizmente, algumas coisas que as pessoas falaram realmente era verdade. Eu vi isso na prática, tá? Vejo até hoje. Mas assim, não é nada que assuste, não é nada que de fato vai atrapalhar, sabe? Até hoje eu tenho produzido com ela e mesmo com algumas dessas limitações, ela não me impediu de produzir um bom material, entende? São coisas que você dá um jeitinho aqui e ali e consegue contornar essas limitações, algumas limitações que ela possui. Por exemplo, ela só tem 9 pontos de foco. É diferente de uma câmera que tem 45, 50 pontos de foco. Mas isso aí ele vai me impedir de fazer um bom trabalho? Vai me impedir de focar? Definitivamente não. Vai ser um pouco difícil para focar em pouca luz? Vai. Mas é ser impossível? Não. É algo que você resolve com LED, com flash ou até com a luz ambiente mesmo. Outra coisa que falavam muito era sobre o granulado. Eu não vou discordar, tá? A partir de 800, o ISO 800, essa câmera de fato ela granula um pouquinho. Então, como eu falei para vocês, a gente dá um jeitinho aqui, se adapta aqui desse jeito para contornar essa situação, essa limitação com o ISO. Então assim, quando eu vou fotografar em ambiente fechado, por exemplo agora, ela está me gravando e o ISO está em 800, você não vai perceber ruído. Até se a gente fizer uma foto e aproximar, não vai perceber ruído, mas se a gente ultrapassar isso, colocar para 3.200, 6.400, aí a gente vai perceber muito granulado, tá? Então, à medida que você entende essa limitação do seu equipamento, você não usa mais que isso. Né? Então, por exemplo, todas as fotos que eu vou fazer em um evento, um ambiente que está fechado, eu não uso mais de 800, só se for realmente necessário. Mas aí é uma a cada 100 vezes. Tá, Josmi, mas tu já falou sobre a T5, quando tu comprou, o que as pessoas falavam, tu já explicou aí sobre algumas limitações, mas de fato o que é que tu faz para extrair a melhor qualidade e quando tu faz o ensaio, por exemplo, tu tem aquela qualidade absurda nas fotos? É simples, eu configuro a câmera para deixar ela à vontade. Como assim, Jasmine? Deixar a câmera à vontade? Não entendeu, né?
Bora lá. Se eu vou fotografar em uma área aberta, se eu vou fazer um ensaio, eu procuro sempre deixar o meu ISO no mínimo possível. Porque assim, se eu sei que acima de 800 ela granula, em 800 ela vai granular um pouquinho. É uma coisa que você vai perceber? Não. Mas aí, quanto menos eu deixar o ISO, menos granulado vai existir, se caso eu aproxime a foto. Então esse é o primeiro ponto que eu faço. Deixar o ISO no mínimo possível. No meu caso, a T5 ela me permite o ISO a partir de 100. Existem câmeras que é 80, 50, e aí, como a minha é só 100, a partir de 100, eu já deixo ela em 100. A primeira coisa que eu faço é colocar o ISO em 100. A segunda coisa, também bem simples, é deixar a velocidade do obturador o mais rápida possível. Por exemplo, a T5 ela me permite um máximo de velocidade 1/4000. Então, se eu puder deixar durante o ensaio em 1/4000, eu deixo. Porque aí vai tirar qualquer risco, né, de eu fazer ali uma foto um pouquinho aqui, tremer alguma coisa, e ela não vai perceber, não vai deixar não vai pegar esse tremor, posso dizer assim, entende? Mas é claro que a gente não consegue manter em 1/4000. Então eu deixo ali em 1/2000, 1/1000, mas que sempre seja o máximo possível quando eu fotometrar. Ah, Jasmine, eu fotometrei, mas não deu para deixar em 1/1000. Então deixa ali aproximado, que você consiga fotometrar, mas que ela seja o maior possível, a velocidade. E a outra coisa é diretamente na lente. Como assim, Jasmine? Sempre que eu vou fotografar, eu costumo fotografar com a 50mm, porque além dela ser o meu xodózinho, ela tem uma ótima qualidade, ela tem uma abertura muito boa. Apesar dela ser 1.8, eu não utilizo ela em 1.8, que é exatamente esse ponto, que é o terceiro ponto da minha estratégia para ter esse material nítido, para ter essa qualidade nas minhas fotos através desse equipamento. Por exemplo, raciocíniozinho. Aqui no T5 ela só tem 9 pontos de foco. O ponto que eu utilizo hoje para focar é o ponto central, é aquele do meio. Então assim, se a minha lente ela só vai focar com um ponto, vai ficar um pouquinho difícil de focar, né? Querendo ou não, porque ela não tem outros pontos ali ao redor, é somente um ponto. Se eu deixo a minha lente, que é 1.8 em 1.8, eu vou ter um certo risco de qualquer coisinha que eu afastar aqui sair de foco, entende? Então, por exemplo, eu costumo fotografar ali com a 50mm em 2.2, 2.5 até 2.8, porque aí eu vou ter uma área um pouco maior. Por exemplo, eu vou focar aqui, mas vai pegar toda essa parte do meu rosto. Então, se eu afastar um pouquinho, o foco que também estava pegando isso aqui, ele só vai pegar aqui, mas não vai sair de foco, entende? Enquanto em 1.8, se eu focasse aqui nos olhos, qualquer movimento que eu fizesse, o foco iria vir para o nariz. Ah, Jasmine, então quer dizer que a T5 ela só vai servir para fazer ensaios externos? Não. Eu já fotografei casamento, já fotografei aniversário, já fotografei batizado. A única coisa que eu não fotografei ainda, e eu não quero, é fotografar velório. Enterro. Mas de resto, meu amigo, formatura. Inclusive, falar em formatura, a gente vai entrar nessa parte de pouca luz. Volto a citar a parte dos pontos de foco. Minha T5 ela só tem 9 pontos de foco e eu só utilizo o ponto central, tá? Então, por exemplo, formatura é sempre uma coisa rápida. É a criança entrando. Então, na grande parte das fotos que eu fazia ali com formatura, eu até parei mais de pegar trabalho de formatura por causa disso. Sempre que eu ia cravar o foco ele não chegava direito, porque era uma quadra muito grande, sabe? Não era tão iluminado, e aí eu senti uma certa dificuldade para focar. Mesmo utilizando, por exemplo, uma abertura f3, 3.5, não sentia aquela facilidade para focar como com uma luz de um ensaio, sabe? É totalmente diferente. Mas é impossível? Não. Mas lembrando, eu sei que em pouca luz, se eu aumentar demais o ISO, ela vai granular. Então assim, recapitulando, sempre que eu vou fotografar em pouca luz, sempre que eu vou fotografar em ambiente fechado, que não é um ensaio, eu deixo já ali programado, posso dizer, já é de costume, o meu ISO em 800. Nada mais que isso, tá? A minha velocidade, para compensar ali depois com flash, eu deixo ela no máximo em 1/80. E aí a abertura da lente, por exemplo, eu deixo ela em 2.2. E aí eu consigo, por exemplo, ter uma certa exposição básica, assim, com a câmera. E aí o restante eu compenso com o flash em cima da câmera mesmo. Parece ser um segredo forte, né? Mas na verdade não é nada mais do que conhecer o seu próprio equipamento. Por exemplo, um conselho que eu te dou, independente da câmera que você use, se seja full frame, se seja uma câmera cropada, mas que seja mais avançada que a T5, pegue ela, faça testes, analise a partir de que numeração o ISO ele vai começar a granular. Se não granular, perfeito, mas essas crops ela sempre granula. A minha, se eu passar de 800, como eu falei, ela já granula, mas talvez a sua ela não granule. Então, explore um pouquinho ali sua câmera. Quando você for fazer um ensaio, pode copiar isso que eu faço e fazer também. Depois você me diz aqui embaixo nos comentários se funcionou para você, se você teve um resultado melhor nas fotos.
Porque assim, não tem um segredo guardado a 7 chaves de fato, sabe? Eu acho também que tem a ver com o tempo que eu tô com a câmera e passei a conhecer ela, passei a extrair mais dela. Tem o quê? Vai fazer 5 anos que eu tô com essa câmera, sabe? Lembre-se de uma coisa, com o seu equipamento de entrada, você é capaz de fazer trabalhos melhores do que grandes profissionais que têm excelentes equipamentos. E pessoal, a gente tá chegando ao fim, e aí eu vou deixar mais algumas imagens aqui próximas para que vocês possam analisar novamente, ver se de fato são imagens legais. Eu particularmente gosto. As pessoas têm elogiado, principalmente desses últimos vídeos dos ensaios. E, inclusive, se você não assistiu ainda, a gente tem 2 vídeos aqui de ensaios na prática, tá? Que vai ficar lá no final do vídeo para você poder assistir, que foi o ensaio da Natália e o ensaio da pequena Giovana. Em breve a gente vai trazer mais ensaios na prática aqui e explicando também, por exemplo, como posar as pessoas, como utilizar ali a melhor luz para fazer os melhores retratos e ter um sucesso melhor, assim posso dizer, ter um resultado melhor, posso dizer, do seu ensaio, tá? Galera, se você ainda não for inscrito no canal, clica aqui embaixo para a gente fortalecer o canal, para estar sempre trazendo conteúdo. E todas as segundas e quintas-feiras tem vídeo novo aqui, tá? São vídeos de reviews, vídeos de equipamentos, vídeos assim como esse, explicando como é que eu faço determinada coisa. E eu espero que você tenha curtido, tenha gostado desse vídeo. Me ajuda aqui, curtindo também, porque aí o YouTube ele vai recomendar para mais pessoas. Valeu, galera. Tamo junto. É nóis.